Fala galerinha, tudo jóia? Vamos lá então, vamos dar continuidade. O vídeo anterior ficou um pouquinho longo, né? E aí eu resolvi dividir essa aula em duas partes para a gente ficar mais agradável aí a visualização dos vídeos, né? Um vídeo muito longo às vezes fica um pouquinho cansativo. Então vamos lá. A gente está falando, voltando aqui, a gente estava falando na aula anterior, né, sobre a questão de resolução, né, sobre quando a imagem tem pouca resolução, né, ela acaba se transformando num amontoado de blocos, né, também um efeito quando a gente amplia muito uma imagem. Eu mostrei lá, né, fizemos várias simulaçõezinhas lá naquela imagem do Bill Gates, e vamos voltar aqui no nosso curso então. O próximo elemento aqui, ó, é quando a gente vai digitalizar uma imagem. Quando a gente vai digitalizar uma imagem, uma coisa que envolve a resolução, né, e um elemento de configuração da resolução é o DPI. Né? Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. DPI, só lembrando, dots per inches, isto é, pontos por polegada. Tá? E esses pontos, quando a gente digitaliza uma imagem, eles acabam se tornando pixels. Tá? Então aqui ó, vamos ver um exemplo. Vou trabalhar com polegada, daqui a pouco a gente faz um cálculo envolvendo centímetros para vocês verem essa diferença. Mas aqui só para facilitar os cálculos, vamos supor que eu tenho uma imagem física, uma foto, tá? De tamanho 4 polegadas de largura por 6 polegadas de altura. Tá? E aí eu vou digitalizar ela no scanner e a minha configuração do meu scanner está em 100 dpi. Vamos ver quantos pixels essa imagem, né, vai ser produzida com quantos pixels. Então vamos lá. 4, né, dpi, né, cada polegada vai gerar 100 pixels. Se eu tenho uma imagem de 4 polegadas, consequentemente 4 vezes 100, 400 pixels de largura. Se eu tenho uma altura de 6 polegadas e cada polegada gera 100 pixels, 6 vezes 100, 600 pixels. Então uma imagem física, uma foto, por exemplo, de 4 por 6 polegadas, vai gerar uma imagem para mim digitalizada no meu scanner com a resolução 100 dpi, de 400 por 600 pixels. Beleza? Agora o caminho inverso. Olha só, né, que isso é bem bacana, porque quando a gente vai gerar uma imagem, quando a gente está produzindo uma imagem, às vezes em algum software, é legal a gente ficar ligado nisso. Né? Às vezes a gente está produzindo uma imagem, não só para... Às vezes a gente produz uma imagem só para aquela imagem vai ficar só no ambiente digital, legal, mas às vezes a gente precisa imprimir aquela imagem, né? E isso, nesse ponto, a gente tem que ficar ligado. Olha só, da mesma forma, uma imagem de 1000 por 800 pixels, 1000 de largura por 800 de altura, pixels, se for impressa numa resolução de 300 dpi, e aqui fica a dica para vocês, normalmente a gente trabalha, apesar do exemplo anterior, a gente ter utilizado lá um exemplozinho de 100 dpi, mas normalmente quando a gente trabalha tanto com digitalização, né, como também de impressão, a gente trabalha com a resolução de 300 dpi, tá? É uma resolução ideal aí para esse tipo de impressão, quando a gente transforma do real para o digital e do digital para o real, tá? Então a gente normalmente utiliza 300 dpi como resolução. E aí uma imagem de 1000 pixels por 800 pixels, qual o tamanho, quando a gente vai imprimir isso, qual o tamanho será da imagem que ela gera? Olha só que interessante. Qual é o cálculo que a gente faz? Então 1000 aqui de pixels de largura dividido por 300, que é a minha resolução, vai gerar aqui 3,33 polegadas. Tá? E os 800 de altura dividido por 300, aproximadamente aqui 2,66 polegadas. Considerando aqui, fazendo uma conversão, né, de polegadas para centímetro, colocando aí centímetro uma unidade que a gente está mais habituado a utilizar, então uma polegada ela é aproximadamente 2,54 centímetros. Então aqui fazendo o cálculo de novo, 1000 por 300, 3,33, multiplicando isso e convertendo para centímetros, multiplicando por 2,54, vai gerar aí uma largura de 8,46 centímetros
e os 800, né, de altura dividido por 300 dá 2,66 polegadas, multiplicando por 2,54 vai gerar aí uma altura de 6,76 centímetros, tá, pessoal? Então, olha só, uma imagem de 1000 por 800, de maneira resumida, vai gerar aí uma impressão, uma resolução de 300 dpi, de uma imagem na sua folhinha lá, de 8,46 por 6,76 centímetros. Olha só, interessante, para a gente colocar como base de comparação, normalmente aquelas fotinhas, né, de álbuns fotográficos mesmo, normalmente o tamanho delas é 10 por 15, tá? Dependendo lá, né, vamos botar aqui como a proporção da largura está maior, então pensa o seguinte, 15 centímetros de largura por 15 de largura por 10 de altura. Essa imagem aqui que foi produzida é menor do que essas fotinhas normalmente de álbuns fotográficos, tá? Então, para vocês verem que para a gente imprimir numa resolução legal, você precisa ter uma imagem com uma resolução muito boa, isto é, um número de pixels grande, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a isso, né? Por exemplo, a gente às vezes fica tirando foto no celular, né? E às vezes a gente quer por algum momento imprimir essas fotos. Se a gente tirar essa foto, captar essa fotografia digital numa resolução baixa, né? Vou mudar a resolução aqui para ocupar menos espaço na minha memória. Se depois a gente quiser imprimir isso num tamanho legal, né? Então, vou botar num porta-retrato ali, né? 20 por 25, né? Enfim, você não vai conseguir imprimir isso numa resolução legal, sua foto vai ficar distorcida ou com a qualidade não adequada. Beleza, pessoal? Fiquem atentos a isso. Seguindo aqui, o próximo slide é um conjunto de exercícios, 3 exercíciozinhos, né, para vocês praticarem essas conversões, tá? E o próximo e último slide são 3 indicativos aqui de artigos para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse universo digital. Vou mostrar para vocês os artigos aqui, ó. Então aqui o primeiro que fala sobre os pixels, né, o que você precisa saber sobre ele, apesar de um artigo aqui um pouco mais antigo, de 2011, mas ele traz algumas informações bem legais que não se desatualizaram, tá? Então aqui toda a parte do princípio de imagens digitais, tá? O que define as dimensões, né, igual a gente já discutiu, o tamanho real de um pixel, depois vocês vão ver que o tamanho real de um pixel ele depende de vários elementos, né? Aqui discute as câmeras e os seus megapixels, inclusive na aula anterior a gente falou sobre isso, né? Imprimindo pixels, né? As telas, né? Elas sempre exibem pixels, zoom, fala sobre a resolução ideal, aqui ele discute um pouco sobre o tamanho de telas, às vezes o cara tem uma sala de televisão pequena, mas compra uma televisão, quer comprar, né, ou compra uma televisão enorme, e aí ele não vai ter uma visão tão bacana, tá? Uma qualidade de imagem muito legal, ele discute um pouquinho sobre isso, bacana. Esse artigo é bem legal, traz inúmeras informações. O próximo artigo aqui fala e discute coisas sobre imagens vetoriais, tá? Então fala aqui algumas coisas, quais os aplicativos que eu já comentei anteriormente, a questão da qualidade que a gente viu também no início da aula anterior, a questão de eu aumentar, né, ou diminuir uma imagem vetorial e aqui fazer a mesma coisa com uma imagem bitmap, né, a constituição, né, a formação, as leis de formação dessas imagens são diferentes, tá? Enfim, discute alguma coisa a respeito disso. Depois fala sobre tamanhos de telas, né? Sobre resoluções de tamanhos de telas, HD, Full HD, Ultra HD, bem bacana esse artigo, né? O pessoal sempre gosta de falar sobre isso. E por fim, a questão da diferença de PPI e DPI, né? PPI, só lembrando, pixels per inches, né? Pixels por polegada,
e DPI dots per inches, ou pontos por polegada, que são duas unidades aí bem utilizadas nesse mundo aí de imagens digitais. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza aqui a segunda aulinha do curso sobre imagens digitais e a gente vai ver aí, né, outras aulas sobre questão de formatos de arquivo, sobre padrões de cores. A gente vai ver muita coisa bem bacana antes da gente colocar efetivamente a mão na massa, né? Em manipulação ou em algum software de manipulação de imagem. A gente tem que entender um pouquinho da teoria e desse universo e dos conhecimentos envolvendo toda a questão das imagens digitais. Beleza, pessoal? Nos vemos nas próximas aulas. Beleza? Até lá!